Olá, bonjour! Eu sou Fabiana, sou professora, sou formada em Letras Inglês pelo IPA, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e após 10 anos de docência e muitas andalhagens, decidi largar tudo e vir morar na França. Hoje, casada e com um filho, continuo sendo professora de inglês e também sou coordenadora da Antena Online e professora da Herança Brasileira, que é uma associação de pais que desejam transmitir a língua portuguesa como herança aos filhos, oferecendo atividades presenciais e à distância. E foi por aqui que acabei encontrando nossa tão amada amiga, professora e escritora Ana Lúcia Souza de Freitas, tão apaixonada por tudo que faz, que acabou me despertando e me motivando a voltar a estudar e me aprofundar melhor sobre o legado de Paulo Freire. E aqui estou, fazendo parte deste e de outros projetos relacionados a ele. Olá, eu sou Luciene, mulher, migrante, professora, militante, atualmente morando em Paris, onde trabalho com o Enseja e com o português como língua de herança na Associação Herança Brasileira. Faço parte do coletivo Leitoras de Paulo Freire na França, um coletivo multiprofissional constituído em sua maioria por mulheres brasileiras que em tempos tão difíceis seguimos todas resistindo. É com muita alegria que falamos agora para e com vocês do 23º Fórum de Estudos Leituras de Paulo Freire para contar um pouco sobre nossa experiência em escrever uma carta pedagógica. Mas o que são cartas pedagógicas? É uma boa pergunta. E de acordo com o verbete escrito por Adriano Vieira no dicionário Paulo Freire, manifestar-se por escrito através de cartas era um hábito constante de Paulo Freire, uma das formas de comunicação que Paulo tanto gostava. A carta, como um instrumento que exige pensar sobre o que alguém diz e pede a resposta, constitui o exercício do diálogo por meio escrito. Por isso, referir-se às cartas pedagógicas implica referir-se ao diálogo, um diálogo que assume o caráter do rigor, na medida em que registra de modo ordenado a reflexão e o pensamento. Um diálogo que exercita a amorosidade, pois só escrevemos cartas para quem, de alguma forma, nos afeta, nos toca emotivamente, cria vínculos de compromisso. Mas, para que serve? E o que me leva a escrever uma carta pedagógica? Conforme o tetragrama da transformação permanente, ação, reflexão, emoção e registro, podemos escrever sobre tudo o que fazemos e vivenciamos ao longo da nossa caminhada, com a liberdade de registrar nossas emoções. Mas como fazer isso? Pois escrever não é fácil. Bom, pensando em alguém que nunca escreveu uma carta, a professora Ana Lúcia nos faz refletir sobre o dilema da compreensão-ação. Enquanto não compreendo, eu não começo a fazer, mas enquanto eu não começo a fazer, eu também não consigo compreender. Simplificando assim, a proposta é em construir a compreensão a partir da própria experiência, modo freiriano de produzir conhecimento, como ela sempre gosta de dizer, pondo a mão na massa, cada um fazendo as suas cartas. Na edição ampliada do livro Leituras de Paulo Freire, uma trilogia de referência, a professora Ana nos apresenta os 5 apontamentos, que não são uma receita ou um passo a passo a ser seguido, mas nos ajuda na organização da escrita de uma carta pedagógica. Foi com base neles que consegui escrever minhas primeiras cartas, sendo útil até mesmo para esse vídeo. Vocês querem ver? O primeiro apontamento é sobre qual é a experiência prática ou teórica que eu quero compartilhar. Nesse vídeo, queremos compartilhar em como foi escrever uma carta. O segundo é sobre o destinatário, para quem? Os destinatários são vocês, participantes do 23º Fórum de Estudos Leituras de Paulo Freire, e a todas as pessoas que se interessam, querem começar a escrever cartas pedagógicas. O terceiro é sobre o título, que o do nosso trabalho é Cartas Pedagógicas compartilhando a experiência da escrita de 2 professoras em Paris. O quarto apontamento é sobre a motivação e a problemática. Qual é a ideia que eu quero defender? No nosso caso, nós somos motivados pela professora Ana Lúcia e também pela participação nos cursos Leituras Dirigidas da Unipampa e queremos defender as mudanças que isso tem gerado em nossas vidas. E o quinto são as provocações. Bom, parece que os 5 apontamentos funcionam mesmo,
Mas será que após as leituras estudadas estaremos prontas a escrever, orientar e levar as escritas das cartas para todos e em todos os lugares? E hoje, no fórum, será que realmente será o fim? Ou será o início de uma caminhada de registros, memórias, experiências, reflexões e emoções incontáveis que vivemos? Meu primeiro contato com as cartas pedagógicas foi quando eu conheci a professora Ana Lúcia Souza de Freitas. Ela nos provoca a compartilhar e dialogar sobre nossas experiências através das cartas pedagógicas. A nossa Ana Lúcia de Paris, do coletivo Leitoras de Paulo Freire na França, é nossa maior inspiração na escrita das cartas. É ela quem nos mobiliza nas leituras e na reinvenção do legado de Paulo Freire, sempre nos mostrando a importância dos registros, principalmente de registrarmos a nossa experiência, as nossas andarilhagens. Paulo Freire dizia que não queria seguidores, e sim recriadores curiosos sobre o que ele criou. Eu estive junto com a professora Ana Lúcia quando ela finalizava a escrita do livro Andarilhagens de uma Educadora Pesquisadora e da segunda edição ampliada das leituras de Paulo Freire, uma trilogia de referência. E nesses 2 últimos livros, ela nos apresenta e nos inspira com o tetragrama da transformação permanente e os 5 apontamentos para a escrita de uma carta pedagógica. O nosso muito obrigada a todos e tem sido um imenso prazer estar entre vocês, podendo aprender, compartilhar e viver tantas emoções, unidos em uma mesma causa, mesmo tão distantes.